E para a gente continuar falando sobre os fatores que levaram a essa virada nas eleições na Argentina, a gente recebe agora Yuri Sanches, analista de risco político da Atlas Intel. Yuri, bem-vindo, bom dia para você. Bom dia, obrigado pelo convite. Yuri, o que é que explica esse resultado que eu considero, pelo menos, bastante diferente do que as pesquisas vinham mostrando? Era quase que um empate técnico entre os candidatos. E agora essa vitória de Milei com cerca de 11 pontos percentuais à frente. O que é que explica isso? Sim, nós da Atlas nós já vínhamos colocando o Milei à frente desde o segundo turno, por uma margem de cerca de 4 pontos. A diferença é que todo o contexto na Argentina indicava para uma mudança de governo. A gente viu que no primeiro turno, tanto o Milei quanto a Patrícia Bullrich, por exemplo, e outros candidatos mais de centro-direita, como o próprio Horácio Larreta, que é ex-chefe de governo de Buenos Aires, eles tiveram umas votações expressivas que indicavam que a população desejava uma mudança em relação ao peronismo, em relação ao kirchnerismo. Então, esse foi um fator predominante. Nas nossas pesquisas, a gente via que quase 80% da população enxergava justamente altos preços e inflação como o principal problema a ser combatido na Argentina. Isso faz com que o candidato contra o qual o Milei estava batalhando, que era simplesmente o ministro da Economia da Argentina, fosse um candidato mais fraco no sentido de ter muitos flancos expostos a serem criticados pela campanha de Javier Milei. Então, todo esse contexto, principalmente porque o Milei, por exemplo, conseguiu conquistar boa parte dos eleitores jovens, eleitores que não conheceram uma Argentina que não fosse governada pelo peronismo ou pelo kirchnerismo, à exceção dos anos de governo do Maurício Macri. Então, já estavam cansados de um país que tinha uma crise econômica rampante. Então, esse cansaço com a fórmula kirchnerista, a fórmula peronista e também, em parte, o cansaço com a fórmula da centro-direita fizeram com que Milei tivesse uma votação bastante expressiva, aí superando 11 pontos de vantagem sobre o Massa. Então, esses são fatores que ajudam a explicar, e acredito que é importante destacar também que o Milei ele não foi eleito necessariamente por um apoio majoritário da população a todas as suas propostas, principalmente as suas propostas mais radicais. Dolarizar a economia, acabar com o Banco Central. Nas nossas pesquisas na Atlas, a gente viu que a maioria da população, na verdade, era contrária a esse tipo de medida que ele propunha. No entanto, os argentinos preferiram caminhar em direção a um candidato que tinha falas controversas, ultraliberal, propostas também controversas, do que continuar com algo que eles já conheciam, que era a fórmula peronista, a fórmula kirchnerista de lidar com a economia argentina e sem qualquer tipo de solução. Eu acho que esse parece ser, né, Yuri, um dos principais desafios políticos do presidente eleito Javier Milei, que é atender o anseio da população por mudança, afinal de contas ele foi escolhido por isso, por uma ruptura de um modelo já conhecido e que levou o país a 140% de inflação, 40% abaixo da linha da pobreza, sem fazer com que essa população sofra mais ainda, né? Ou seja, as pessoas querem uma mudança, mas não é qualquer mudança, é uma mudança contundente, uma ruptura, mas uma ruptura segura, se é que é possível garantir isso, né? Não vale tudo para o argentino e para a Argentina, né, Yuri? Exato. Ainda assim, é um problema bastante grave que existe na Argentina na economia. Então, o Milei ganha se pautando principalmente com cansaço, com repúdio que a população argentina tem à fórmula peronista e kirchnerista, como eu havia dito. Mas ele tem uma tarefa pela frente que simplesmente com propostas e falas mais radicais, mais controversas, ele não vai conseguir resolver essa situação toda. Então, acho que aí entra também a coalizão, a aliança, né, que se formou no segundo turno entre La Libertad Avanza, o movimento político do Javier Milei, com o movimento político do ex-presidente Maurício Macri, de Juntos por el Cambio. Então,
vai precisar existir uma sinergia entre Milei e Juntos por el Cambio, entre Milei e Macri, para conseguir passar pelo Congresso, se não medidas mais drásticas, mais ousadas e até controversas, passar medidas que efetivamente tentem sarar a economia argentina diante dessa grave crise. Algumas dessas medidas vão precisar ser medidas que são remédios amargos para a população, para uma população que é bastante acostumada a subsídios do governo. Boa parte da economia argentina é subsidiada, então isso também vai, de certa forma, cortar na carne e, principalmente, vai ser necessário olhar para aquela população mais vulnerável, mais pobre, que, ainda que tenha votado a favor do Milei, ainda assim já está numa situação vulnerável, já está numa situação complicada e vai precisar passar por um momento de reestruturação que também não é trivial. Agora, Yuri, você acredita que essa postura radical, que marcou muito o início da campanha de Javier Milei, e ao longo desses últimos dias a gente foi vendo que houve uma certa suavização dessa postura e possivelmente isso tenha o ajudado a vencer essas eleições, você acredita agora que com o passar do tempo vai haver um equilíbrio ainda maior do candidato? Por exemplo, você citou sobre a necessidade de muitas dessas medidas mais radicais passarem pelo Congresso, que não tem maioria de direita, nem de centro-direita, digamos assim. Como é que vai ser construída essa coalizão se não houver esse recuo de Javier Milei? O que vocês esperam para os próximos anos? Eu acho que o recuo do Javier Milei é um caminho, até certo ponto, inevitável. Ele demonstra isso ontem à noite no discurso, ele agradecer publicamente tanto o Macri quanto a Patrícia Bullrich pelo apoio desinteressado, segundo ele. Então aí ele já começa a indicar, e também ao longo da fala, que não foi uma fala improvisada, na primeira fala dele, uma fala lida, ele já demonstra que ele entende que vai precisar moderar alguma das suas falas, algumas dos seus posicionamentos, para conseguir tanto articular politicamente a sua governabilidade, quanto para entregar efetivamente aquilo que ele precisa, para que ele não seja só alguém que foi eleito através de bravatas, através simplesmente da insatisfação do povo, mas entregar realmente a mudança que ele deseja entregar para a Argentina. Apesar do desempenho impressionante que La Libertad Avança conseguiu nas eleições, né? Não tinha nenhum senador, passou a ter 8 senadores, tinha 3 cadeiras no Congresso, na Câmara dos Deputados, passou a 37. Então, foi uma grande vitória, mas ainda assim não tem maioria no Congresso, mesmo se aliado a 100% dos deputados e senadores de Juntos por el Cambio, que também perdeu bastante presença no Congresso. Juntos por el Cambio perdeu 25 assentos na Câmara, perdeu 9 assentos no Senado. Então, é uma coalizão em que um depende do outro. Milei depende de Juntos por el Cambio para a governabilidade, para conseguir entregar e aplacar insatisfação popular que já existe, né, e aproveitar uma lua de mel, uma esperança que os argentinos venham a ter com o futuro governo Milei, mas também Juntos por el Cambio depende de Milei para manter sua própria relevância política, para manter a sua presença no cenário, porque, afinal de contas, a aliança que o Maurício Macri costurou, o apoio que ele costurou ao Javier Milei nesse segundo turno, junto com a Patrícia Bullrich, teve um alto preço. O Juntos por el Cambio fica à beira de um colapso, porque justamente tanto o ex-prefeito de Buenos Aires, Horácio Rodrigues Larreta, que não passou das primárias, quanto também partidos da coalizão, como o CR, os radicais e a coalizão cívica, se posicionaram de uma forma neutra ou até alguns apoiando o Sérgio Massa na corrida, porque não desejavam apoiar o Javier Milei. Então, acredito que tudo isso indica para que Milei vá necessariamente ter que moderar parte das suas propostas, vai ter que moderar parte da forma como ele vai tentar guiar a economia argentina, principalmente. Conversamos com Yuri Sanches, analista de risco político da Atlas Intel, a quem agradeço muito as análises nesse comecinho de semana. Yuri, bom dia para você.
Imagina, eu que agradeço a oportunidade. Bom dia. Obrigado, Yuri. Bom dia.